Prontos para o mais novo episódio sobre leitura bíblica. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o livro, a Bíblia. Porque muita gente, quando vai ler a Bíblia, fica confuso, porque tem um monte de textos e dado nome de um monte de gente para diversas seções da Bíblia. A gente trata como se fosse um livro, mas é uma coletânea de livros, tá? E aí é importante você ter em mente que quando se escreve um livro, se tem em mente um objetivo. Se nós temos 66 livros, então nós podemos dizer que temos 66 objetivos diferentes. Então essa unidade, ela não pode ser vista como se fosse uma coisa só, um livro só. Não. Essa unidade, ela tem de testemunho de fé, testemunho de um povo. Fora isso, nós vamos ter objetivos diferentes, propósitos diferentes, modos diferentes de escrita e de abordagem e entendimentos diferentes. Por isso, você deve abrir lá a sua Bíblia, ver esse sumário, como que estão compostos os livros, para a gente entender uma linha, e eu vou dizer uma linha histórica. Eu vou falar sobre o livro, não sobre o tempo em que ele foi escrito. É importante ressaltar que os livros não foram escritos à medida que aconteciam. Não tinha um jornalista registrando lá todos os eventos. Eles foram escritos posteriormente. A tradição judaica é oral. Conta-se as histórias. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, esses 5 primeiros livros, eles são atribuídos a Moisés porque a tradição oral diz que é a herança de Moisés, mas não que o Moisés estava lá com a caneta na mão escrevendo ou com um cinzel na pedra escrevendo tudo o que estava acontecendo naquela época, ou como era o costume dos egípcios, naquelas plaquinhas de argila. Imagina ele escrever esses 5 livros aqui em plaquinhas de argila, como é que carregava lá no deserto tudo aquilo. Isso é uma tradição posterior que vai afirmar, recebemos, herdamos de Moisés. Agora, eu quero falar não sobre o período em que foi escrito, que também tem a sua preponderância, quer dizer, também é muito importante, é determinante para você saber do objetivo. Conforme eu falei, quando a gente escreve um livro, a gente tem um objetivo. Se a gente tem um objetivo, ele tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Então, seria importante saber isso. Algumas Bíblias vêm com uma anotação na introdução do livro, dito assim, escrito mais ou menos nessa época, tá? O importante, eu quero deixar, é a linha histórica da Bíblia. Para a hora que você abrir a Bíblia, você se localizar no tempo histórico, não no tempo que foi registrado, tá? Grave isso. No tempo em que está se contando essa história. É como se falasse assim, na época glacial, e aí você vai lá para a época glacial e vai ter uma história. Os filmes fazem isso, né? Vai para frente, vem, vai lá no futuro, volta para o passado, vem o presente, e a gente não confunde porque o filme vai deixando claro. A Bíblia, isso acontece também, mas ela não tem essa clareza, a gente fica muito confuso. Quando que começa a história mesmo? A história, o centro da história está em Israel e na sua libertação do Egito. Se você quiser saber sobre a libertação do Egito, então é o Êxodo, que começa para mostrar como que Deus levantou Moisés para poder libertar o povo do Egito. Como você tem a história começando com o Egito, você quer saber, por exemplo, como é que esse povo chegou no Egito. Aí você vai voltar um pouquinho na história, se começa com José, você volta um pouquinho em Gênesis para compreender a história de José. Então, a história de José, que começa ali por volta do capítulo 36, 37 de Gênesis. Você pega ali do capítulo 37 de Gênesis, você já começa a entender a história de José e vai levando até chegar no Egito, você entendeu essa história. O povo sai do Egito, vai pelo deserto. Nesta viagem do deserto, eles têm, quando chega no Sinai, uma parada e Moisés recebe essas ordenanças de Deus. Entre essas ordenanças, como é que deve ser o culto, como é que deve ser o sacerdote, como é que deve estar lá os sacrifícios.
Está tudo isso lá registrado. Logo, Levíticos, que é o livro que fala desse ofício sacerdotal, da liturgia dos cultos, de como deve ser o culto, então Levíticos está dentro do Êxodo. Números. Números o povo precisava, quando chegasse na terra, ser dividido e receber uma terra proporcional. Então é feita a contagem do povo. Então Números tem uma ocupação de registrar o número das pessoas, número de cantores, números da tribo, números de guerreiros, enfim, vai fazendo esse registro numérico, um tipo de censo do povo. Aí Deuteronômio. Deuteronômio é o momento em que Moisés chega com o povo à beira de entrar em Canaã, mas ele não vai entrar, ele vai passar para Josué. Antes de passar, ele faz uma recapitulação desde quando receberam do Senhor a libertação do Egito, para poder dizer como vai ser quando entrar na terra com essa nova organização, vamos dizer assim, jurídica, civil e religiosa de Israel. Então, nós temos Êxodo e todos os outros livros estão ali dentro do Êxodo, do Pentateuco. Como é a história até a chegada em Canaã, e Moisés morre e deixa para Josué. Então o próximo livro depois do Êxodo é Josué. Josué morre e ficam os juízes, ficam sem um governo único. Então o próximo livro é Juízes. Entra o período do profeta Samuel, que vai ser quando entra o primeiro rei. Samuel, é necessário contar a história dele, por estar lá o livro, porque ele vai ungir o primeiro rei. Samuel é o último juiz. Então, tá aí a ordem para você ir entendendo o processo. E é primeiro e segundo Samuel. Depois vem primeiro e segundo reis, que conta a história de todos os reis que seguiram depois de Salomão. Por quê? Porque com Salomão, que era o único rei, depois de Salomão, os filhos dele dividem o reino, e quando divide um reino fica Israel do Norte e Israel do Sul. Israel do Norte na Bíblia sempre vai ser chamado de Israel. Israel do Sul é chamado de Judá. É tipo Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Quando tinha a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Então essa divisão passou uma linha ali por causa de divergências, inclusive de culto religioso, política, briga política, enfim. Coisas que acontecem em todos os povos praticamente. Aí você tem então Israel do Norte, que ficam 10 tribos e mais metade de uma, e Israel do Sul, que ficam 2 tribos lá e pouquinho, 9 tribos e pouco, 2 tribos e pouco, para ficar no sul, que é Judá, cuja capital é Jerusalém. E Israel do Norte, a capital é Samaria. E aí essa história vai até o final dos reis, quando Israel é invadido pela Babilônia, eles são levados cativos 70 anos. No final desses 70 anos, você começa a ter o retorno do povo para a Palestina, que é o livro de Neemias. Então, historicamente, vamos recapitular. Fica assim: Êxodo, Josué, Juízes, Samuel, primeiro e segundo, Reis, primeiro e segundo, e Neemias. Acabou o Antigo Testamento. Eu quero entender a linha histórica do Antigo Testamento. Registra isso aí, Êxodo, Josué, Juízes, Samuel, Reis e Neemias. Você leu isso aqui, você leu a linha histórica do Antigo Testamento. E aí tem uma peculiaridade em Reis, que pode confundir. Você tem que ficar registrado. Tem Israel e tem Judá. Então, vai contando a história de um rei que está governando em Israel, um rei que está governando em Judá. Um rei que está governando em Israel, um rei que está governando em Judá. E eles vão se cruzando. Então, talvez fique confuso, porque você não sabendo disso, você não sabe quem é quem nessa história. Então, você precisa criar aí, saber que se você está falando de Israel, é o norte. Se está falando de Judá, é o sul. Ou, às vezes, é chamado de Efraim, Israel do sul. Tá? Então, matou a charada. Você diz assim, e os profetas? Os profetas, eles estão inseridos, basicamente, no período dos reis. E aí você tem, nessa linha histórica, então, profetas que profetizaram quando o povo é cativo. Tem uma turma que vai para a Babilônia. Os velhos, os idosos, os inválidos, os muito pobres, ficam em Jerusalém. Então você tem profeta que está profetizando aqui. Você tem profeta que está na Babilônia profetizando aqui. Daniel, por exemplo, ele foi para a Babilônia. Tá? Então você tem esses dois grupos.
E quando o povo retorna, você tem outros profetas que estão falando do retorno. Você tem profetas que falam da reconstrução do templo, tá? Então, você tem profetas que falam da invasão da Babilônia. Abacuque, por exemplo, é um profeta que profetiza sobre a invasão da Babilônia. É esse o traquejo que você precisa ter para entender, encaixando ali os profetas, então. Tá? Fechou o Antigo Testamento. Novo Testamento. O Novo Testamento você tem Mateus, Marcos, Lucas, que são os 3 evangelhos considerados sinóticos, porque dizem que eles são semelhantes, são iguais, né? Ou quase que o mesmo evangelho. E eu não gosto muito de dizer isso. Por quê? Lembra que eu falei assim, cada livro tem o seu propósito, a sua especificidade e tem o tempo que foi escrito. E ele foi escrito naquele tempo, portanto, é uma resposta ou uma afirmação que está sendo dada para aquele tempo que se vivia. E talvez você diga assim, mas então a Bíblia ela é diferente no seu propósito, na sua... Vamos com calma. Você já deve ter escutado, por exemplo, diversas pregações sobre Josué, ou você já escutou diversas pregações sobre a mulher pecadora, sobre o filho pródigo. Quem é de igreja há muito tempo, tem algumas passagens que vão rodando ali, você ouve não só uma vez, você ouve 2, 3, 4, e cada hora com uma abordagem diferente. Eu, por exemplo, que nasci dentro da igreja evangélica, então imagina o quanto de sermões eu já não ouvi, quanto dos mesmos sermões, dos mesmos textos e de formas diferentes. O que significa isso? Dependendo da época, aquela história é usada para ser aplicada, para dar uma resposta àquela época, àquele tempo, àqueles problemas. Então, quando se tem o livro na Bíblia, ele é um testemunho também, como se fosse essa pregação, porque é um testemunho da fé do povo. Você pega determinadas histórias para responder. Então, se o pessoal está vivendo a invasão, por exemplo, de Israel, e aí eles vão pegar as histórias que compõem para escrever. Invasão de Israel, a destruição, por exemplo, de Jerusalém no ano 70. Tá? Essa destruição de Jerusalém no ano 70 ocasiona a escrita dos evangelhos. Quando o evangelho é escrito, ele dá essa resposta. Então lembra de Jesus, não vamos desanimar na fé, lembra de Jesus que ele falou isso, que aconteceu aquela história. Então ele é composto para responder. Por isso você vai ler determinado evangelho, logo no começo do ministério de Jesus, Jesus vai lá no templo e faz uma limpeza, e daí desenrola o evangelho. No outro evangelho é diferente. Você tem um outro tipo de resposta, por quê? Porque essa limpeza do templo está mais no final da história, do ministério, mais lá no finalzinho, causando aí outras provocações. Então é importante você ter isso em mente. Como é que fica então o Novo Testamento, na sua linha histórica? Marcos é considerado o evangelho mais antigo. Então vamos deixar ele aqui em primeiro, entre parênteses. Marcos. Evangelho, Lucas e Atos é quase que uma peça só. Ele é uma continuidade. Então, se você lê Lucas e Atos, você tem a linha histórica do Novo Testamento. As cartas de Paulo estão dentro de Atos, porque a história de Paulo está em Atos. Carta de Pedro está lá dentro também. Então, tudo mais está ali, porque Atos relata a história da igreja. E os evangelhos, as histórias de Jesus. Né? Tudo o que aconteceu com Jesus. Pronto. Você tem então a linha histórica. Antigo Testamento, vamos recapitular? Antigo Testamento. Êxodo, Josué, Juízes, Samuel, Reis e Neemias. Pronto, matou a linha histórica. Novo Testamento, Lucas e Atos. Pronto, matou a linha histórica. Quando você abrir a Bíblia, você vai saber em que tempo você está, e isso ajuda a esclarecer um monte de fatores. No próximo episódio, nós vamos falar sobre estilo literário, também vamos falar sobre os períodos em que foram escritos e que eventos trazem esse desdobramento. Ok? Por enquanto está aí essa dica sobre o livro, a Bíblia, ou os livros que tem na Bíblia.